Glória a Deus. Amém, amados? É bom estar aqui com os irmãos e desfrutar de um momento bem gostoso como esse momento profético da adoração, onde nós podemos realmente buscar mais e sentir mais daquilo que nós mais almejamos, que é a vida plena de Deus em nós. Nós louvamos a Deus pela vida do apóstolo Hélio, da sua equipe de ministério, ministros que trabalham aqui. E hoje e amanhã nós vamos desfrutar de um pequeno tempo, né? Onde nós estaremos falando um pouquinho sobre algo que tem a ver com o 7. Porque eu escrevi, na verdade, um livro sobre o 7, não abordando o número 7 como todo mundo conhece e vê, que é um número de plenitude, completude, mas eu descobri na Bíblia que em todo tempo que Deus vai cumprir uma etapa do seu propósito, de alguma forma o número 7 aparece aí. Então o 7 é um pouco mais do que um número de completude. O 7, na verdade, marca um tempo de cumprimento de propósito. E nós cremos nisso, eu creio piamente nisso. E vou falar sobre um dos personagens que Deus marcou com o 7, mostrando um novo tempo em sua época, e isso é profético. Portanto, eu gostaria que os irmãos entendessem que a Bíblia é um livro profético. É um livro para o ontem, para o hoje, mas também para o amanhã. Até que todo o propósito de Deus se cumpra. Amém ou não? Quantos creem nisso? Então, se você depois quiser adquirir esse livro, eu trouxe alguns. Como eu cheguei em cima da bucha, né? Como diz o outro, tá certo? Saí lá do Rio. Que hora nós saímos? 4 horas, tá certo? E chegamos aqui às 19h30. Então eu deixei os livros no meu carro. Mas amanhã, se você quiser, você poderá adquiri-lo. Tá certo? Se você também não tiver dinheiro e quiser, eu posso te doar, porque isso não me enriquece nem me empobrece. Isso é para abençoar as pessoas. Amém, queridos? Então, o número 7, como eu disse, é um número que permeia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você ler a Bíblia, buscando realmente ver o quanto existe do número 7 dentro de uma etapa do propósito eterno de Deus, você vai perceber que realmente você vai encontrar muitos e muitos números 7 aí, marcando um tempo profético, um tempo de cumprimento de propósito. Por exemplo, Deus criou os céus, a terra e tudo quanto há, e terminou em que dia? No 7º dia. Deus descansou no 7º dia. Quando Deus terminou de criar e estabeleceu o seu reino nos céus, quando Deus terminou de criar e estabelecer o seu reino na terra, quando Deus terminou de fazer todas as coisas, Deus analisou, porque Deus é um gestor que analisa o que faz. E ao término daquilo que ele fez, ele disse: tudo que eu fiz é muito bom, está perfeito. Agora então eu vou descansar e ver isso, na verdade, se concretizar. Ver o quê? O reino se expandir, o reino se estabelecer, a vontade dele ser realmente plenamente perfeita e realizada sobre a terra. Todavia, por causa do pecado, temporariamente, o Senhor, na verdade, não pôde realizar todas as coisas, mas ele continua e fará toda a sua vontade. Quantos creem nisso? É interessante também quando você lê, por exemplo, a história do povo de Deus. Adão teve filhos, depois a primeira descendência que povoou a terra, Caim. Depois então, Deus amaldiçoou a terra, mas Deus levanta um homem para redimir a terra. Se você ler a Bíblia, você vai observar que Noé nasceu com um propósito profético para redimir a terra. Tanto é que com Noé, Deus faz uma promessa, uma aliança, e marca com o arco. E quando você vê o arco-íris, por exemplo, você sabe que o arco-íris tem quantas cores? 7. Tá certo? Você vai perceber que, na verdade, Deus marca a aliança de que a terra jamais será destruída, mas ela será restaurada. Quantos creem nisso? Então, é importante que você observe isso. E uma coisa interessante com relação a Noé é que Deus marcou um tempo de transferência de governo usando o número 7 até não querer mais.
Se você ler a história de Noé, você vai perceber uma coisa interessante. Quantas pessoas fora Noé, entraram na arca? Você lembra? Noé teve 3 filhos, evidentemente 3 noras e uma mulher. Não tinha mais do que uma, tá certo? Então, fora Noé, quantas pessoas entraram na arca? 7. Quantos pares de animais limpos entraram na arca? 7. Quantos pares de aves limpas entraram na arca? 7. Quantos dias antes de chover Noé entrou na arca? 7. Que dia caiu pela primeira vez a chuva sobre a terra? Aos 17 dias. Quando Noé, na verdade, depois de 150 dias, onde toda a terra estava inundada, o Senhor tinha tirado todos os ímpios da terra. Para Noé saber então que a água estava minguando sobre a terra, o que foi que ele fez? Ele soltou um urubu, mas o urubu não serve. Foi e nunca mais voltou. Então ele começou a soltar uma pomba. E a pomba, de 7 em 7 dias ele soltava, até que um dia ele soltou e ela voltou com a folha da oliveira e ele viu que as águas estavam minguando sobre a terra. E isso aconteceu quando? Aconteceu aos 17 dias do 7º mês. E aos 27 dias do 7º mês, a terra estava completamente o quê? Seca. Não havia mais água. O que foi que Deus fez nos dias de Noé? Diga comigo assim, Deus fez uma grande transferência de governo. Ele tirou o governo das mãos dos ímpios e colocou nas mãos de quem? De Noé, que era justo. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Então, preste bem atenção. O 7 não é um número qualquer. E quero te dizer algo. O 7 é extremamente profético. Eu quero, na verdade, te conectar com o tempo de Deus. Eu quero te dizer algo. O 7 não está na Bíblia por um acaso. O 7 não está na Bíblia por uma invenção. O 7 não está na Bíblia porque Deus queria, na verdade, ou não tinha outro número. Deus tem a infinidade dos números, sim ou não? Mas Ele trabalhou muito com o 7. E eu te digo algo. Vou te conectar agora com os tempos eternos de Deus e com o tempo em que nós estamos vivendo. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir algo impressionante. Sabe o que você vai descobrir? Que de Adão a Abraão foram 2 dias, ou 2000 anos. De Abraão até os dias em que Jesus viveu na terra, foram mais 2 dias, ou 2000 anos. Dos dias que Jesus viveu na terra, até hoje, são mais 2 dias. Quantos dias se passaram? 6 dias de 1000 anos cada, ou 6.000 anos. Em que tempo nós estamos? Em que tempo nós estamos? Isso é estudar a cronologia bíblica, o estudo do tempo, para você saber em que tempo nós estamos. Esse é um tempo em que Deus, na verdade, criou e estabeleceu o seu reino nos céus e na terra. E nesse tempo, diga comigo assim, nesse tempo, Deus vai restaurar o seu reino e o seu governo sobre a terra. Mas como que você sabe disso? A palavra diz, irmãos, preste bem atenção. A palavra do Senhor diz, através de uma figura. Lá em Apocalipse você vai encontrar uma série de 7 selos, uma série de 7 trombetas, uma série de 7 anjos. Sim? Sabe qual é? O que é que o 7º anjo tocando a sua 7ª trombeta ele anuncia? Sabe? Lá em Apocalipse 11:15. Abre para você ver o que é que ele anuncia. O 7º anjo tocando a 7ª trombeta, ele faz uma declaração profética. Quem achou, leia para mim, por favor. Apocalipse 11:15. Leia. Vamos lá, quem achou? Leia. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então, preste bem atenção. Nesse 7º dia, diga comigo assim, nesse 7º dia. Diga, a Bíblia não fala de uma 8ª trombeta, de um 8º anjo. A Bíblia só fala de um 7º anjo tocando a 7ª trombeta no 7º dia e profetizando. Os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Esse é um tempo. E eu vou até dizer mais. Não serão apenas os 7
próximos anos. Eu diria que esses 7 próximos anos são apenas um pequeno começo das grandes coisas que Deus quer fazer na terra através dos justos. Amém ou não? Porque o 7, na verdade, fala de um tempo de cumprimento de propósito. E nós estamos nesse 7º dia. E nesse 7º dia, Deus vai restaurar o seu reino e o seu governo sobre a terra. Por isso, eu quero, na verdade, ministrar nessa noite e amanhã e dividir a palavra que eu vou ministrar em 2 partes, tá certo? Eu quero falar de um jovem que Deus, na verdade, entregou o mundo nas suas mãos. Ele, literalmente, na sua geração, foi dono do mundo. Ninguém fazia nada na terra sem a permissão dele. Porque Deus vai fazer assim nesse tempo. Vai levantar os justos, e os justos vão governar a sua herança, e ninguém vai fazer nada sem autorização dos justos. Quantos creem? Então, nós vamos falar um pouco sobre José. Não se preocupe, eu vou dividir a palavra em 2 etapas, tá certo? A etapa dos 7 anos de fartura e tudo mais vai acontecer amanhã. Hoje eu quero fazer uma introdução dessa ministração. Dividir em 2 etapas para a gente não se cansar muito com palavra. Não significa que essa primeira etapa eu não possa falar 3 horas. Eu posso, mas eu não vou falar. Vou falar talvez 1 hora no máximo, tá certo? Porque eu sou um pregador, eu sou, na verdade, alguém que as minhas mensagens eu sempre digo, não tem fim. E não consigo terminá-las mesmo, tá certo? Por mais que eu queira. Até porque, você imagine, isso que eu vou falar está nesse livro, é apenas um tópico desse livro, tá certo? Então, se a gente for falar sobre muitas coisas, nós vamos cansar vocês, mas nós queremos que essa noite seja bastante produtiva. E você saia daqui com a sua mente ávida, com a semente da revelação da palavra, e, na verdade, isso vai mudar o teu destino. Preste bem atenção uma coisa, preste bem atenção. Quando você conhece o propósito, quando você conhece o tempo, e quando você entende que você está no tempo certo para desenvolver o propósito certo, você só não muda se você for cabeção e não quiser mudar. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, nós precisamos entender isso. Diga comigo assim, nós estamos no tempo determinado por Deus para as grandes mudanças na terra. Diga, para as grandes mudanças na terra. Diga, chega ao fim do governo dos ímpios, para iniciar-se o governo dos justos. Amém ou não? Por isso, o que o apóstolo Wellington estava falando, quem te garante que, na verdade, o fruto não vai ser indústria? Eu não tenho dúvida. Vai ser indústria, vai ser empresa, vai ser as melhores posições, os melhores locais, porque a terra, quando Deus a criou, Ele entregou para quem? Para o ímpio, para Satanás ou para o justo? Então, a terra vai ser devolvida a quem? Aos justos. Quantos aqui já foram justificados e estão dentro do processo de manifestar a justiça de Deus na sua vida? Quantos foram? Então, meu amigo, meu amado, você é um candidato fortíssimo para Deus levantar você. Eu vou dizer algo. Eu estava sentado aqui e Deus estava falando comigo ali, e Ele me disse, olha, eu vou levantar um rei aqui nesse lugar. Eu vou levantar um rei. Talvez você não saiba o que significa isso. Um rei é que governa finanças, que governa negócios. Deixa eu te dizer algo. Ninguém, não seja muito religioso, ninguém pode dizer eu governo se você não manuseia o recurso financeiro da terra. Amém ou não? Porque, muito embora a gente saiba que o dinheiro não é tudo, mas o dinheiro é quem governa a terra. Amém ou não? Deus não se move por dinheiro. Diga comigo assim, Deus não se move por dinheiro. Nenhum de nós aqui poderia impressionar a Deus com dinheiro. Ou poderia? Não. Não poderia. Eu vou te dizer algo. Quando você traz uma oferta, traz um dízimo, traz uma premissa, Deus, na verdade, não olha para o valor. Porque, por maior que seja o valor que você traga, para Deus não significa nada. Então, o que move Deus? O que move Deus é a obediência. Quando você traz, Deus não olha para o valor, Ele vê a obediência.
obediência. Isso move a Deus. Diga, isso move a Deus. Amém ou não? Na terra, ninguém move a terra com obediência. Mas se move a terra com o quê? Com grana. Diga, a terra se move com grana. Então o justo vai governar a herança do Pai, para quê? Para que a terra volte a ser aquilo que Deus a criou, para que ela possa verdadeiramente ser. Amém? Então, esse é um tempo precioso. Deus vai te ativar nesses dias de maneira extraordinária, eu creio nisso. Eu quero falar sobre José, a figura dos ministérios que Deus envia neste 7º dia para alimentar os famintos da terra. Isso nem parece um tema, parece mais uma tese, né? José, a figura dos ministérios que Deus envia neste 7º dia para alimentar os famintos da terra. Você sabe que José era um dos 12 filhos de Jacó. E ele era, na verdade, aquele ao qual Jacó tinha um apreço, um sentimento maior, porque era o filho gerado na sua velhice. E pelo fato de Jacó o ter tido na sua velhice, ele se apegou muito a José. E ele o amava. E o amor do pai para com ele gerou o ódio dos seus irmãos para com José. A palavra do Senhor diz em Gênesis 37, abra por aí, Gênesis 37, vamos ficar por aí que eu vou usar muita Bíblia, ok? Gênesis 37, versículos de 4 a 3, diz assim a palavra: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Você sabe quantas cores tinha a túnica de José? 7. Isso é interessante, né? Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram-no e já não podia falar com ele pacificamente. Vejam bem, na verdade, José começou a ter problemas dentro da sua própria casa. Os seus irmãos não lhe amavam, mas tinham por ele um sentimento de repúdio. Por quê? Porque seu pai o amava. Diga comigo assim, amava mais. Não diz a Bíblia que Jacó não amava os outros filhos. Porque quem é pai aqui? Você pode ter 20 filhos, você vai amar todos eles de igual forma. Agora, às vezes, um ou outro, você se achega mais. E às vezes você se achega mais, não porque você queira, mas porque ele te cativa a se achegar mais a ele. Às vezes você tem, na verdade, dentro de casa, 2 filhos, e um é mais amoroso, um é mais achegado, e de repente, de maneira muito natural, você está se apegando a essa pessoa mais do que ao outro. E essa compreensão, esta visão, gerou, na verdade, no espírito dos irmãos de José, um sentimento chamado o quê? Ódio. Diga comigo assim, ódio. O ódio é um sentimento de repúdio. O ódio, na verdade, é um sentimento de rejeição. O ódio, na verdade, é um sentimento onde nós não queremos ver nem estar com a pessoa a qual nós odiamos. Por isso, nós não devemos odiar, mas os irmãos de José o odiavam por causa dele ser o filho mais achegado. Diga comigo assim, mais achegado. E você sabe que, na verdade, José foi muito mais achegado porque José tomou o direito da primogenitura de Rubens. Rubens é quem deveria governar sobre todas as coisas de Jacó. E você sabe que Jacó era um homem extremamente rico. Amém ou não? Amém ou não? E quem deveria governar a herança sobre todos os irmãos era Rubens. Mas Rubens maculou o leito do pai. E aí então, o direito da primogenitura caiu exatamente sobre a vida de José.
Então, José foi alguém marcado por Deus. Diga comigo assim, alguém marcado por Deus. Diga, para governar e ser grande sobre a terra. E você vai perceber que a situação de José piorou ainda mais diante dos seus irmãos, quando Deus lhe deu aos 17 anos. Quantos anos? Aos 17 anos, 2 sonhos de governo. Diga comigo assim, 2 sonhos de governo. É interessante, a Bíblia diz que José tinha 17 anos. E, na verdade, ele apacentava as ovelhas, juntamente com os seus irmãos. Quantos anos tinha José? O 7 está por aí? Tá ou não? Então, observem bem. Por que não Rubens? Por que não Benjamim? Mas exatamente é José que tinha naquele tempo quantos anos? 17 anos. Portanto, o 7, diga comigo assim, o 7 é um número que nos fala sobre tempo de cumprimento de propósito. Observe que Deus, na verdade, ia cumprir uma outra etapa do seu propósito através de quem? De José. Por isso o escolheu aos 17 anos e lhes deu 2 sonhos de governo. Diga, 2 sonhos de governo. E é muito interessante esses sonhos. E mais interessante ainda é como os irmãos e o pai entenderam de maneira clara o que significava os sonhos. Não houve necessidade de ter intérprete, porque eles entenderam imediatamente qual era o propósito do sonho. Está lá em Gênesis 37, quem está lá? A partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso o quê? Diga, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinaram ao meu feixe. Então lhes disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Eles entenderam? Entenderam ou não? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas, o quê? Palavras. Preste bem atenção. José, na verdade, teve um sonho de governo. Deus veio e disse: olha, José, eu te levanto sobre teus irmãos. Eu te levanto sobre a tua geração. Eu te levanto como autoridade de governo. Quantos anos José tinha? Olha para o teu irmão e diga assim: um sonho nasce bem antes de você ver a realidade dele. Por isso há pessoas que lá dentro delas, elas sabem que não nasceram para serem pequenas. Elas sabem que não nasceram para pequenas coisas. Lá dentro delas há algo que as move, há algo que as levanta, há algo que faz ver diferente de todos os demais. Por quê? Porque essas pessoas foram marcadas para ser grandes sobre essa terra. Não se preocupe com os pensamentos de grandeza, porque é Deus que coloca isso, amém ou não? Sabe, o sistema religioso, não, cuidado com vaidade, e por isso mata, na verdade, o propósito de Deus na vida de muitos dos filhos de Deus. Nós temos que entender que nós, quando somos marcados por Deus, e quando Deus começa a falar conosco, ainda até mesmo na juventude, Deus começa a colocar grandes visões, diga, grandes visões. Agora você sabe, olha para o teu irmão e diga assim: sonhar dói. Diga, e sonhar incomoda. Sabe por quê que incomoda? Porque quando você tem sonhos de governo, sonhos grandes, sonhos de realizações, você começa a parar de falar bobagem, você começa a falar sobre coisas sérias, você começa a falar sobre projetos sérios, você começa realmente a ser um visionário dentro daquilo que você realmente quer ver, quer enxergar e quer que aconteça, e isso incomoda as pessoas. Por quê? Porque quem não sonha não quer falar sobre coisas sérias.
Quer falar sempre sobre bobagens. Qual foi o capítulo da novela de ontem? Que carro eu vou ter? Qual é a roupa que eu vou usar? Que passeio eu vou fazer? Não, mas quem tem sonhos não pensa nisso. Quem tem sonhos, tudo isso vem como consequência, amém, amados? Amém, amados? Quem tem sonhos, na verdade, começa a projetar coisas grandes. Diga, começa a projetar coisas grandes. E sabe de uma coisa? Os inimigos de José estavam dentro da sua casa. Diga comigo assim, os inimigos de José estavam dentro da sua casa. Quem era que queria matar o sonho de José? Os seus próprios irmãos. Sabe, talvez você já falou de alguma coisa grande e alguém disse assim, menos, né? Desce, cai na realidade, pisa no chão, menos. Sabe, essa pessoa que diz para você menos, você deveria fazer um favor para ela, nunca mais falar com ela. Porque essa pessoa é alguém marcado por Satanás para deter os teus sonhos, para amarrar os teus sonhos, para impedir que você se alimente daquilo que Deus tem colocado dentro de você. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, na verdade, nós temos que encontrar pessoas que vão dizer, olha, é isso mesmo, vamos orar mais, vamos buscar mais. É isso que Deus quer, é isso que Deus deseja, é isso que Deus almeja, é isso que Deus vai fazer. Amém ou não? Cuidado com os destruidores dos grandes propósitos. E é interessante, teve, diz a Bíblia, ainda outro sonho, esse foi maior ainda. Preste atenção, teve outro sonho e contou a seus irmãos dizendo, tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai dizendo, que sonho é esse que tivestes? Viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos agora não só o odiavam, mas passaram a fazer o quê? A invejá-lo. Seu pai, porém, guardava estas coisas no seu coração. Preste bem atenção. José sonhou com uma constelação se prostrando aos seus pés. Ele sonhou com a lua e o sol. Ele sonhou com as estrelas, todos aos seus pés. E quando ele teve esse sonho, seu pai imediatamente interpretou o sonho. Viremos eu e a tua mãe e teus irmãos nos inclinar diante de ti? Ou seja, todas as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaque, a mim, cumprir-se-ão na terra através de ti. Você é o descendente marcado para dar continuidade à promessa. José disse, olha, não era minha intenção, mas esse é o propósito de Deus, eu vou fazer o quê? Amém, amados? Amém, amado? Olha para o teu irmão e diga assim, não tem inveja de mim. Diga, eu estou dentro do propósito de Deus. Amém, amado? Sabe, não tem inveja, não tem ódio. Se seus irmãos e seu pai e sua mãe tivessem feito uma outra leitura, eles teriam se saído melhor, eles poderiam ler, poxa, você, filho, é o descendente que Deus escolheu para dar continuidade ao projeto dele, que deu a Abraão, a Isaque e a mim, que maravilha, então o projeto não vai morrer, o propósito não vai morrer, vai ter continuidade, nós vamos te apoiar, estamos juntos, amém ou não? Se eles tivessem feito essa leitura, seria melhor, sim ou não? Olha para o teu irmão e diga, é melhor andar com quem tem projetos grandes. Diga, é melhor andar com quem tem grandes projetos. Diga, porque depois você vai ser abençoado. Você vai ser próspero. Diga, você vai crescer aí. Do que com aqueles que não têm projetos nem sonhos. Não ande com gente que não tem projeto nem sonho.
porque você será tal qual essa pessoa é. Nós temos que, na verdade, andar com pessoas que têm sonhos de Deus. Há homens nessa terra que têm sonhos de Deus e têm a visão de Deus. E nós precisamos caminhar com essas pessoas. Por quê? Para sermos ativados dentro do propósito do Senhor. Amém ou não? Quantos creem nisso? Então, seus irmãos, seu pai, não fizeram a leitura correta. Fizeram a leitura equivocada. Porque, na verdade, estavam agindo segundo seus sentimentos. Talvez Jacó estava com receio de passar o bastão da promessa para alguém. E queria, de alguma forma, segurar. Mas o bastão da promessa, diga comigo assim, o bastão da promessa, ele corre de geração em geração. Amém ou não? Quantos creem? Diga, eu creio nisso. Na geração de Adão, Deus deu a Adão. Na geração de Noé, Deus deu a Noé. Na geração de Abraão, Deus deu a Abraão. Na geração de José, Deus deu a José. E por aí sucessivamente. Na geração de Jesus, Deus deu a Jesus. Na geração dos apóstolos, Deus deu aos apóstolos. E nessa geração está dando a nós. Amém ou não? Isso tem a ver com o propósito de Deus. Isso tem a ver com aquilo que Deus determinou que vai fazer sobre a terra. Amém, queridos? Eu quero te dizer algo. Deus vai gerar sonhos que você não vai conseguir de alguma maneira acreditar na grandiosidade do sonho, mas o Espírito vai te convencer de que é do Senhor. E você precisa caminhar nessa direção. Por quê? Porque nós estamos no 7º dia. Diga comigo assim, nós estamos no 7º dia. Diga, e dentro da palavra profética, para esse ministério, as coisas se desenvolvem a partir desses 7 próximos anos. Crê nisso ou não? Creia nos profetas e prosperareis. Amém ou não? Eu creio que nós estamos no 7º dia. É algo muito mais amplo, mas esse 7º dia tem que começar em algum momento, amém ou não? Então começa, diga, já começou. Diga, já começou. Diga, e eu faço parte disso. Amém? José recebeu da parte do Senhor, queridos, aos 17 anos, sonhos de governo. Diga, sonhos de governo. Lá em Gênesis 37, no versículo de número 2, sendo José de 17 anos. Quantos anos ele tinha? Escute. José não recebeu sonhos de consumo. Não há problema nenhum ter sonhos de consumo. Mas eu vou te dizer algo. O sonho de consumo só realiza a sua vontade humana. Amém ou não? Eu tenho um sonho. Qual é o sonho que eu tenho? Eu tenho um sonho de comprar uma Azera nova. Amém, glória a Deus. Mas isso vai satisfazer a tua humanidade, sim ou não? Os teus desejos pessoais. Eu tenho um desejo de visitar não sei o quê. Amém, glória a Deus. Amém. Isso vai satisfazer os teus desejos pessoais. Agora, quando você tem sonho de governo, isso vai desenvolver um projeto de Deus, o propósito de Deus, e vai abençoar as nações da terra. É algo diferente. Portanto, José não recebeu um sonho no sentido de que era algo para ele, mas era algo que tinha a ver com o propósito de Deus para ser desenvolvido sobre a terra e queria abençoar nações inteiras. Amém ou não? Até porque amanhã você vai ver que o sonho de José abençoou tanto a descendência de Abraão quanto os ímpios sobre a terra. Então, é maravilhoso quando você tem sonhos de governo. Sabe, quando você pensa, na verdade, em negócios, quando você pensa, na verdade, em projetos, mas você não pensa por uma questão de satisfação meramente das necessidades que você tem. Sabe, isso tem a ver com consequência. Diga comigo assim, isso tem a ver com consequência. Mas não pode ter a ver com o propósito. Amém ou não? Sabe, você não pode sonhar um grande sonho tão somente para uma satisfação pessoal.
Você tem que sonhar algo que vai abençoar centenas e milhares de pessoas e vai desenvolver o projeto de Deus sobre a terra. E ter as coisas é consequência. Diga, ter as coisas é consequência. Diga, tanto é consequência que não há na Bíblia nenhum lugar que te mande buscar as bênçãos do Senhor. Nenhum lugar. Mas há vários lugares na Bíblia que diz que se você atentamente ouvir, obedecer, andar, todas estas bênçãos te seguirão. Buscai o reino e a sua justiça. E as demais coisas? Não é para buscar. Não se busca bênçãos. Elas vêm. Se busca o projeto. Se busca o reino. Se busca Deus. Se busca aquilo que Deus quer realizar na terra. Amém ou não? E aí então as bênçãos vêm, até porque Paulo declarou de maneira muito clara que nós já estamos abençoados com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Amém ou não? Nas regiões celestiais. Tudo que eu desejo, tudo que eu quero, já tenho. Porque ainda não visualizo e não desfruto. Porque ainda não estou trabalhando pelo propósito. Quando estiver trabalhando pelo propósito, todas essas coisas virão como acréscimo. Quantos entendem isso? Diga, nesse tempo, nós não vamos gerar filhos. Não vamos gerar cristãos desesperados atrás de bênção. Nós vamos gerar cristãos desesperados para conhecer o propósito, para conhecer o projeto, para conhecer o reino. Amém? Porque tudo mais está dentro do reino. Quantos creem? Diga, tudo mais está dentro do reino. Por isso, Deus deu, na verdade, um sonho de governo. Levante a sua mão direita e diga assim: eu rejeito hoje os sonhos que são frutos de uma ambição pessoal para receber os sonhos que têm a ver com o propósito do reino de Deus sobre essa terra. Amém ou não? Amém ou não? José recebeu esse sonho. Ele tinha quantos anos? Diga, 7. Fala de um tempo de cumprimento de propósito. Deus estava trazendo sonhos a José, porque Deus ia cumprir uma outra etapa dentro do propósito eterno. Por isso, estava levantando José naquela geração, naquela descendência. Amém ou não? Perceba que, na verdade, quando Deus entrega esse sonho a José, era porque Deus iria prepará-lo para, na verdade, proteger, guardar, livrar e garantir que a descendência de Abraão permaneceria sobre a terra para cumprir o propósito de Deus. Por isso José lá na frente vai dizer que Deus o enviou adiante deles, para poder garantir a sobrevivência de cada um deles. Por quê? Porque o propósito de Deus prevalece. Diga, o propósito de Deus prevalece. Diga, e há muitas pessoas que Deus vai levantar nesse 7º dia, nesses 7 próximos anos, para garantir que o propósito de Deus vai prevalecer sobre a terra. Aleluias. Quantos creem? Diga, eu creio nisso. Agora, que Deus, na verdade, tinha dado os sonhos de governo a José, quando ele era ainda um pastor de ovelhas. José era o quê? Um pastor de ovelhas. Deus precisava, na verdade, transicioná-lo para uma outra posição. A posição de governo. Diga, a posição de governo. A Bíblia diz, sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. José, inicialmente, ele era o quê? Um pastor
de ovelhas. E agora Deus estava levantando José para uma posição de governo. Diga comigo assim, para uma posição apostólica. Porque o apostolado é uma posição de governo. Diga, é uma posição de governo. E é interessante quando você observa isso, porque José não poderia ser quem Deus queria que ele fosse, sem transicioná-lo. Deus precisava transicioná-lo, ou seja, mudar a sua mente, mudar os seus valores, mudar os seus conceitos, ampliá-los, arrancar alguns, colocar outros. Diga para o seu irmão assim, tudo aquilo que Deus projeta fazer através da sua vida, se ele não mudar a sua forma de pensar, ele não realizará. É muito importante que você compreenda isso, entenda isso. José precisava ser transicionado de uma mentalidade pastoral a uma mentalidade apostólica. Por isso, seu pai, na verdade, lhe perguntou, que sonho é esse que tiveste? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti? Para que Deus, na verdade, pudesse levar José ao propósito do governo, ele precisou mudar a sua mentalidade pastoral para uma mentalidade apostólica. Diga, uma mentalidade apostólica. Sabe de uma coisa? Uma igreja apostólica gera filhos para governar a terra. Diga comigo assim, uma igreja apostólica gera filhos para governar a terra. E José, na verdade, precisou ser transicionado. Diga, transicionado. E ele precisava, na verdade, ser transicionado para que ele pudesse ser levado para um outro nível, para que ele pudesse, na verdade, compreender outras realidades. Diga, outras realidades. Sabe, geralmente, o pastor, quando ele não é um pastor apostólico, quando ele não tem a visão apostólica, e a visão apostólica, quando você entende, Jesus começou seu ministério, diga comigo assim, Jesus começou seu ministério dizendo, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Observe que Jesus não disse, arrependei porque eu vim buscar vocês para os céus. Ele disse, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. O que está nos céus desce para vocês. Amém ou não? Vem a vocês. Quando ele morre e ressuscita, 40 dias, diz a Bíblia, lá em Atos, no capítulo 1, que Jesus passou 40 dias falando a respeito do reino de Deus. E quando Jesus vai, Jesus outorga aos apóstolos autoridade para que eles seguissem pregando sobre o reino de Deus. Diga, sobre o reino de Deus. Então, você vai perceber que, na verdade, uma igreja apostólica é uma igreja que enxerga reino, vê reino, conhece o reino e prepara pessoas para governar sobre essa terra. Amém ou não? Uma igreja apostólica não prepara crentes, prepara reis, prepara rainhas, para transtornar a realidade presente e trazer a realidade do reino de Deus sobre a terra. Quantos creem? José, então, precisava sair, na verdade, dessa dimensão de pastor. Diga, dimensão de pastor. Porque quando o pastor não é apostólico, a visão dele é micro. Ele vê a sua igreja, ele vê o seu ministério, ele vê o seu povo, ele vê a sua gente, e ele trabalha para si mesmo. Agora, quando você tem a visão apostólica, você não vai trabalhar para a sua igreja, para o seu ministério, para você mesmo. Você vai trabalhar para o reino. E o reino é infinitamente maior do que a igreja local. Quantos entendem isso? O reino é infinitamente maior do que a própria cidade do Rio de Janeiro e Taubaté. Então,
Quando se tem uma visão apostólica, se vê de maneira macro. Diga, macro. Amém ou não? De maneira grande. Por isso, quando você caminha como apóstolo, você vai perceber que ele não vai falar sobre coisinhas. E você diz, esse cara é louco. Como que ele é? Você está vendo como é que vai acontecer um grupinho desse aqui, um grupeto desse, vai acontecer alguma coisa? É que a visão dele é grande. E quem tem visão grande, gera pessoas grandes. Quem não tem visão grande, gera pessoas pequenas, limitadas, conformadas. Deus está levantando a igreja apostólica para verdadeiramente gerar pessoas com uma visão ampla, grande. Porque é isso que Deus vai fazer e quer fazer. Diga, é isso que Deus vai fazer e quer fazer. Amém ou não? Amém. Olha para o teu irmão e diga assim, prepare-se. Porque você vai sair da sua zona de conforto. Amém ou não? Amém. Ora, para Deus transicionar a mentalidade pastoral de José para uma mentalidade apostólica, a fim de levá-lo ao seu destino de governo, o Senhor precisou passá-lo por um rigoroso processo de formação. Diga, rigoroso processo de formação. No qual tudo que aparentemente aos olhos de José ia lhe matar, Deus ia converter tudo isso num processo para formá-lo, qualificá-lo para o destino que Deus tinha para a sua vida. Amém ou não? Deixa eu dizer algo para você. Quantos querem ter posição de governo sobre essa terra? Quantos querem? Levanta a mão bem alto. Sabe de uma coisa? Posição de governo, na verdade, é você governar finança. Diga, governar finança. Através de negócios, diga. E eu vou te dizer só um detalhe. Se você não tem cultura financeira, você não pode governar nada. Sabe qual é a diferença de uma pessoa que tem cultura financeira para alguém que apenas quer finança? Alguém, por exemplo, que quer finança, vamos supor que ela recebesse uma herança inesperada de 100 mil reais. Sabe o que uma pessoa que não tem cultura financeira faria? Pagaria as suas contas, compraria imediatamente um carro, projetaria uma viagem e quando voltasse não tinha mais nada. Porque, na verdade, essa pessoa não tem cultura financeira. Ela apenas quer o quê? Finanças. Diga para o seu irmão assim, gente que quer finanças sem ter cultura financeira. Diga, o dinheiro vem e vai. Agora, você sabe o que faria alguém que tem uma cultura financeira com 100 mil reais? Sabe o que faria? Guardaria esse dinheiro um pouco. Pensaria, oraria, buscaria opiniões para poder investir esses 100 mil e transformá-lo em 200, 400, 800, 1.200.000 e infinitamente mais. E quando isso fosse acontecendo, aí ia acontecer o carro, ia acontecer as viagens, ia acontecer muitas outras coisas. Por quê? Porque o capital está trabalhando na multiplicação. Olha para o teu irmão e diga assim, isso é cultura financeira. E quem não tem cultura financeira não pode falar de dinheiro. Quantos entendem? Há irmãos que oram, Senhor, me ajude a sair da dívida do cartão de crédito. Se o Senhor me ajudar, Pai, nunca mais eu compro, nunca mais eu faço loucura. Quando sabe que Deus é bom? Quando sabe que Deus é bom? Deus ajuda. Você já voltou a ficar devendo de novo. Sabe por quê? Porque se você não sabe usar um cartão de crédito, você sabe que se você acha que você vai saber usar 500 mil, 2 milhões, 10 milhões, você vai fazer uma farra com isso, irmão. E Deus não vai entregar a herança para quem não é formado. Diga, Deus, para realizar o sonho de governo na vida de José, precisou
passá-lo pela escola de formação do reino de Deus. Amém ou não? Quantos entendem? Sabe de uma coisa? Nós temos que parar de ser místico. E eu detesto isso, porque às vezes existem irmãozinhos que buscam pessoas que têm dinheiro. Olha, irmão, sabe, Deus me falou, não sei o quê. Não. Os reis não vão financiar essas coisas. Os reis vão financiar projetos. Amém ou não? Os reis vão financiar coisas que realmente são sólidas e sustentáveis. Não vão soltar dinheiro pelo ralo, porque isso é de gente que não sabe o valor do dinheiro. E não sabe para que serve dinheiro. Olha para o teu irmão e diga assim: dinheiro não é para feijão e arroz. Diga para ele. Diga: feijão e arroz, qualquer obra social te dá. Amém ou não? Dinheiro é para promover negócios. E negócios é para abençoar pessoas. Amém ou não? Então, você vai perceber que Deus precisou, na verdade, processar José. Diga para o seu irmão assim: quer ter uma posição de governo sobre a terra? Diga: então passe pelo processo da formação. Deixa eu dizer algo para você. Quantos aqui fizeram uma faculdade? Quem fez uma faculdade aqui? Quem estudou? Você fez uma faculdade? Fez de quê, filha? Administração? Vem cá. Agora o bicho vai pegar. Ah, não. Então preste atenção. Como é seu nome? Camila. Camila. Vem, Camila. Quando você começou o curso, tinha quantos alunos? Tinha 84. Quando terminou, quantos tinham? 22. Espera aí. Quantos tinham no início? 84. Quando terminou, tinham quantos? 22. Obrigado. Preste atenção. Olha para o teu irmão e diga assim: todos querem a formação, mas não estão dispostos a pagar o preço dela. Sabe de uma coisa? Assim é a vida de muita gente. Começa, mas não termina. Começa e nas primeiras dificuldades desiste, abandona. E essas pessoas nunca vão passar pela formação e saírem no final aprovadas. Deus não trabalha com quem desiste. Diga comigo assim: Deus não trabalha com quem desiste. Diga: Deus não trabalha com quem recua. Deus só trabalha com quem começa e vai até o fim. É importante que nós entendamos isso. Sabe, suportar o processo da formação. Diga: suportar o processo da formação. Amém? Preste bem atenção, Deus matriculou José na escola da formação. E tudo que aconteceu, José por um momento talvez pensava: olha, mas tudo aquilo eram degraus em que José precisava ser aprovado até ser levado para o seu destino. Diga: até ser levado para o seu destino. Preste atenção, José precisou aprender a lidar com o ódio dos seus irmãos dentro da sua própria casa, para não gerar em sua vida qualquer tipo de rejeição, amargura, ressentimento e, sobretudo, vingança. Porque eu vou falar uma coisa para você. Por exemplo, que de repente, como é seu nome? Vamos supostamente que a Gabriela me odiasse, está tudo bem. Ela não é minha irmã, entre aspas. Não nos conhecemos bem. Está tudo bem. Agora, que meus irmãos, meu sangue, minha geração, nascido na minha casa, me odeiem, isso pode gerar problemas sérios. Sim ou não? Sim ou não? Mas sabe de uma coisa? Quem tem sonhos de governo tem que passar por essa escola.
não se deixar afetar por pessoas as quais não te apreciam. Por pessoas as quais não te desejam. Por pessoas as quais, na verdade, têm inveja de você. José não permitiu que isso acontecesse com ele, ainda que fosse seus irmãos. E quando você tem esse nível de atitude com relação aos seus irmãos, muito mais com o de fora, sim ou não? Sabe, há pessoas que se deixam afetar por qualquer coisa. E uma das coisas mais lindas que você vê na história de José é que depois ele recebeu seus irmãos, abençoou seus irmãos, e se não fosse ele, seus irmãos teriam morrido. Portanto, quem nos odeia hoje, amanhã vai ser alimentado por nós. Aleluias. Quantos creem? José percebeu que os sonhos de governo que Deus lhe deu suscitaram ainda mais ódio e inveja de seus irmãos. Por isso, ele precisou amadurecer para não perder a convicção de que Deus o usaria para continuar cumprindo a promessa que havia feito a Abraão, a Isaac e a seu pai. Porque se ele dependesse dos seus irmãos, ele teria desistido ali. Mas ele precisou amadurecer. Sabe por quê? Porque a inveja, o ódio, as palavras negativas, aquelas pessoas que nos puxam sempre para trás, se nós não formos maduros, nós ficaremos para trás. Então nós não podemos deixar que nada disso aconteça. Diga, nada disso pode acontecer. Diga, quando alguém me disser, não é assim, você não vai conseguir, isso é muito difícil, você é um metido, você é pretensioso, diga, todas essas palavras servirão de combustível para me ativar para o propósito, jamais para me deter. Amém ou não? Sabe, quando seus irmãos não acreditavam, quando seu pai também de alguma maneira não acreditou, José lá dentro dele, um dia vocês vão ver. Amém ou não? Um dia vocês vão ver. Porque quem me deu os sonhos foi Deus. E quem dá o sonho é poderoso para fazer acontecer. Quantos creem? Diga, eu creio. Diga, eu creio. José se manteve humilde e submisso à autoridade de seu pai, mesmo depois de ter recebido os sonhos de governo que Deus havia lhe dado. Em tudo ele seguiu obedecendo ao pai. Diga comigo assim, nós temos que trabalhar para não deixar que a soberba, que a vaidade, que o orgulho destruam a nossa humildade. Sabe, não é porque Deus quer te fazer grande, que Deus quer que você seja grande, que isso precisa te fazer ser soberbo, que isso precisa te fazer ser orgulhoso, que isso precisa fazer com que você seja intocável. De repente agora ninguém pode mais falar com você. Não, para com isso. Seja humilde. Amém ou não? Amém ou não? Até mesmo porque a palavra humildade, a Bíblia diz que Deus abate quem? O soberbo. Mas o que é que Deus faz com os humildes? Eu vou te falar uma coisa, a palavra humildade, no original, existe uma raiz dessa palavra que significa sabe o quê? Produtividade. Os humildes são aqueles que produzem. Diga, os humildes são aqueles que produzem. Diga, e os soberbos? São aqueles que argumentam. Você conhece pessoas assim, tem argumento pra caramba, mas não tem o quê? Resultado. Sabe, há muito argumento. Há pessoas que se você deixar pelo argumento, muda a terra, mas pelo resultado não muda sequer a sua vida. Pode entender isso? Sabe, olha para o teu irmão e diga assim, meu irmão, no reino não vale argumento. Diga, no reino vale resultado. Amém ou não? Amém. No reino não venha com argumento, porque não sei o quê. Não, mostra resultado. Quantos creem? Amém.
Sabe, José permaneceu humilde. Por quê? Porque ele estava no caminho da produtividade. Obedecia o que seu pai mandava. Até porque a obediência aos pais biológicos e espiritual traz para nós uma promessa de longevidade de vida sobre a terra. Amém ou não? E José, na verdade, seguia esse princípio. José, preste atenção, esses são degraus aqui da escola de formação, amém ou não? José viu que seus irmãos queriam matar o propósito de Deus, que ele foi revelado através dos sonhos de governo, ao jogá-lo na cisterna. Todavia, José estava convicto que a sua realidade presente não era o seu fim. José sabia que o que Deus tinha mostrado para ele não era uma cisterna. Diga para o seu irmão assim, José sabia que o que Deus havia mostrado para ele não era uma cisterna. Não era um fundo de poço. Não era um buraco. Porém, quando seus irmãos jogaram José naquela cisterna, eles não estavam fazendo outra coisa a não ser querendo matar o propósito de Deus. Há pessoas que querem matar o propósito de Deus na sua vida. Há pessoas que querem impedir que você vá para o destino ao qual Deus designou que você tem que chegar. E aí o que é que elas fazem? Procuram matar. Como? Os irmãos de José jogaram ele aonde? Na cisterna. Como José tinha a convicção de que Deus não lhe mostrou uma cisterna, ele tinha a mais absoluta certeza de que de alguma maneira, de alguma forma, o socorro viria. Diga para o seu irmão assim, quando você tem convicção do propósito de Deus na tua vida, as circunstâncias adversas não te causarão males, porque você sabe que o socorro virá de uma forma ou de outra. Por quê? Porque quando Deus promete, Deus é poderoso para cumprir. Quantos creem nisso? Portanto, vejam bem, se você, na verdade, tem sonhos, se você, na verdade, é um visionário, se você anda debaixo de convicções, eu sei para que eu nasci, eu sei para que eu vim, eu sei porque eu estou aqui, eu sei o que estou fazendo, eu sei intencionadamente o que eu quero, eu sei, as circunstâncias adversas não podem deter-te, porque você sabe para que nasceu. E aquele que te trouxe a vida é poderoso para executar o propósito dele na tua vida. Então ele te arrancará de qualquer circunstância adversa e te promoverá dentro do teu destino para o qual você foi criado por ele. Quantos creem? Diga, eu creio nisso. Então, muitas das vezes, as circunstâncias adversas vêm. Quantos sabem que vêm? Às vezes você pensa num grande projeto e a coisa às vezes começa bem, mas no meio começa a quebrar, ou então às vezes você pensa num grande projeto, não tem como arrancar, não tem como iniciar, mas sabe de uma coisa? Fique tranquilo, siga crendo, confie no Senhor, de alguma forma o socorro vem, de alguma maneira o socorro vem. Quantos creem nisso? Não importa a maneira, a forma do socorro, mas vem. Por quê? Porque você não nasceu para morrer atolado no fundo de um poço. Quantos entendem isso? Deus mostrou para José um trono, uma posição de governo. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? A palavra do Senhor em Apocalipse 3:21 diz: aquele ao que crer, ao que vencer, diga, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Quem disse isso? Jesus, diga, Jesus. Preste bem atenção, lá em Apocalipse 3:21, Jesus disse: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Diga, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Diga, meu e seu.
Observe bem, Jesus está nos chamando para sentar-se com ele no trono dele, não no trono do Pai. Qual foi o trono que Deus deu a Jesus? Diga, o trono de Davi. Qual foi o trono que Deus deu a Jesus? O trono de Davi está lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 32, 33. Deus deu a Jesus o trono de Davi. O trono de Davi fala do governo dos justos sobre a terra. Amém ou não? E Jesus disse, ao que vencer, ao que superar, ao que não se deixar deter, a esse lhe darei condição de se assentar comigo no meu trono. Vai governar comigo a partir do trono de Davi. Quantos creem? Quantos creem? Diga assim, eu creio nisso. Então, você vai perceber de maneira clara que José não tinha recebido um sonho em que ele havia de morrer enterrado numa cisterna. Ele recebeu um sonho de que ele ia para uma posição de governo. Diga, uma posição de governo. Quantos entendem isso? Diga comigo, eu entendo isso. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para os medianitas. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo aos medianitas. Agora, uma coisa interessante, sabe o que é? É que não obstante ele foi vendido como escravo, ele nunca permitiu que a mentalidade escrava dominasse a sua mente. Sabe por quê? Porque o escravo, diga comigo assim, o escravo, ele é um pendente. Ele é alguém que vive dependendo de uma doação. Ele é alguém que vive dependendo de que alguém lhe ajude. Ele é escravo. José não nasceu para ser escravo. José nasceu para produzir e abençoar centenas e milhares de pessoas. Então, ele não permitiu que a mentalidade escrava, diga, ele não permitiu que a mentalidade escrava dominasse a sua vida. E sempre sobre guardar a mentalidade de governo, não importando que num tempo ele estava como escravo, mas ele não era escravo. Amém ou não? Olha para o teu irmão e diga assim, isso faz parte da escola de formação. Quase entende o que eu estou falando? Sabe, José passou por essa fase aí, foi vendido como escravo. E os medianitas pegaram, venderam ele de novo como escravo. E agora, como escravo de Potifar. Diga, escravo de Potifar. Lá no Egito, diga, lá no Egito. Agora, deixa eu dizer algo para você. Potifar, ele era uma águia. Ele era o general mais importante de Faraó. Ele tinha visão de águia. Quando ele comprou José, ele buscou saber quem era José, a descendência de José, conhecer o potencial de José, as promessas que estavam sobre José. Ele viu em José o que os seus irmãos não viram e que os medianitas também não viram. E por ter visto isso, sabe o que ele fez? O colocou para governar sobre a sua casa. Diga, o colocou para governar sobre a sua casa. Sabe por quê? Porque ninguém coloca para governar sobre a nossa casa um Zé Mané. Ou coloca? Hã? Você vai colocar como diz qualquer um aí, um abestalhado para governar a sua casa? Não. Você tem que colocar para governar a sua casa uma pessoa que você vê que essa pessoa tem inteligência, tem potencial, tem grandeza. Amém ou não? Amém ou não? Então, José, na verdade, começou a governar a casa de Potifar. Diga, começou a governar a casa de Potifar. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus sempre nos faz começar por baixo. Eu fazer isso? Eu não. Fala para o teu irmão, irmão, isso é só um degrauzinho. Amém ou não? Aí eu começar nessa posição? Não. Calma, rapaz. Às vezes Deus quer te fazer ser dono do negócio e você não quer começar pelo simples. É só um degrau. Quantos entendem isso?
Amém ou não? É só um degrau. Você tem que entender isso. Sabe, ali Deus estava dando as primeiras aulas a José de gestão. Estava começando a ensinar a José a administrar. Estava começando a mostrar a José algo que sequer ele mesmo sabia, a unção que estava sobre ele para fazer a administração. E quanto mais ele zelava em ser um bom gestor, mais Deus abençoava. E Potifar dava risada. Por quê? Porque tudo que Potifar entregou nas mãos de José, o que foi que aconteceu? Multiplicou, cresceu. Amém ou não? Olha para o teu irmão e diga assim: não se preocupe com o seu começo. Diga, faça bem, porque você vai ser promovido. Quantos creem nisso? Amém ou não? Sabe de uma coisa? A mulher de Potifar, deixa eu falar uma coisa para você. A mulher de Potifar não há um relato na Bíblia de que ela era vulgar. Você nunca leu na Bíblia que ela era uma prostituta, que ela era vulgar. Não. A mulher de Potifar também era uma águia. Sabe o que foi que ela viu? Ela disse, vem cá, se meu marido, ao conhecer esse camarada aí, o colocou para governar essa casa, eu quero conhecê-lo melhor. E aí então procurou saber quem ele era. E sabendo que ele fazia parte de uma linhagem geracional, da descendência dos hebreus, cuja promessa do Deus hebreu estava sobre ele, ela desejou ter um filho dele, porque ela queria entrar na herança de Abraão, Isaque e Jacó. Você nunca leu na Bíblia que aquela mulher era vulgar. Ela se insinuou para ele porque ela tinha intenções. Diga, tinha intenções. Erradas, mas tinha intenções. Quantos entendem o que eu estou falando? No entanto, José foi fiel à sua descendência, foi fiel ao seu Deus, foi fiel à sua geração e foi fiel a ele mesmo. E por causa da sua fidelidade, ele foi para o cárcere. Diga, para o cárcere. Olha para o teu irmão e diga assim: não pense que o sofrimento só vem para quem é infiel. Diga, às vezes as lutas vêm por causa da nossa fidelidade. José não foi para o cárcere porque ele era infiel. Ele foi para o cárcere porque ele estava sendo o quê? Fiel. Porém, fazia parte da escola da formação. Diga, fazia parte da escola da formação. Quando ele chegou lá, o capitão da guarda, que não era bobo, disse, vem cá, se Potifar colocou esse cara para governar toda a casa dele, todos os negócios dele, e esse camarada foi aprovado, eu vou colocá-lo no cárcere como gestor desse negócio. E eu vou te falar uma coisa, quem tem sonho de governo, até dentro do cárcere governa. Amém ou não? Diga comigo assim, quem tem sonho de governo, onde quer que esteja, vai governar. Amém ou não? E sabe de uma coisa? Agora José precisava aprender a lidar com as piores pessoas que existiam no mundo daquela época. Olha para o teu irmão e diga assim, você quer ser grande? Diga, você nunca o será, lidando só com pessoas boas. Você tem que aprender a conhecer os picaretas da vida. Você tem que aprender, na verdade, a conhecer os más intencionados da vida. Você tem que, na verdade, conhecer as pessoas. Quantos entendem o que eu estou falando? Sabe por quê? Porque se você não conhecer, você vai ser bobão. Aí vai chegar uma pessoa e diz assim, oh, aleluia, glória a Deus, me dá um emprego. Ah, pois não, irmão, irmão, deu glória a Deus, aleluia. Não, conhece o safado. Vê quem ele é. Vê se aquele glória a Deus, aleluia, não é aprendido de cor, não é decorado. Vê se aquele glória a Deus é fruto de uma consciência de saber pelo menos o que é glória. Porque quem é glória não anda pedindo emprestado, quem é glória já tem grandeza. Amém ou não? Amém? Então, preste bem atenção. Tem que aprender a lidar com as pessoas sem caráter. Com as pessoas más. Eu vou te falar uma coisa.
Eu tenho 50 anos, não parece, mas tenho 50 anos. Eu não sou como alguns que pintam o cabelo, eu deixo, eu assumo. E também não sou como alguns que fazem implante, eu deixo também, vai embora. Está fazendo uma falta, cada pelo que cai me faz falta, mas não é problema. Eu aprendi muito na minha vida com as pessoas que mais me causaram mal. Essas pessoas foram as minhas maiores e melhores mestres para me ensinar grandes coisas. Com essas pessoas eu amadureci muito. E tudo isso faz parte, diga comigo assim, tudo isso faz parte da escola da formação. Diga, da escola da formação. Sabe de uma coisa? José se tornou, na verdade, um excepcional gestor. No cárcere, ele governava sobre tudo que havia no cárcere. Ele tomava as decisões. Lá acontecia o que ele queria. E uma coisa interessante, abra sua Bíblia aí, Gênesis 40, versículo 4. Eu quero que você leia esse versículo porque... Dá uma lida aí para mim, por favor. O que diz aí? Gênesis 40, versículo 4. Fala, lê aí, pastor. Peraí. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Escute isso, preste bem atenção nisso. Houve um dia que Faraó ficou meio invocado. Faraó era assim, meio de lua. Pegou os homens que eram de sua confiança e que o serviam, e que serviam à sua mesa, o copeiro e o padeiro, e mandou para o cárcere. Ou seja, aqueles que eram de confiança, porque o copeiro, na verdade, era alguém que provava o alimento antes de Faraó comer. Então ele tinha que provar, se tivesse envenenado, ele era o primeiro a morrer. E o padeiro, né, era aquele que produzia, que fazia o alimento. Ou seja, pessoas da confiança. E um dia o Faraó ficou invocado, mandou para o cárcere. E eles foram para o cárcere fazer, sabe o quê? Servir a José. Diga, servir a José. Foram fazer o quê? Foram fazer o quê? Preste atenção nisso. O destino de José não era a cisterna, era o palácio. Diga, o palácio. Então ele precisava ser treinado como se vive dentro do palácio. Como se come, o que se come, como se porta, os códigos. Existem códigos. Amém ou não? Então, ele precisava ser treinado. Agora, observa bem, o que é que Deus faz? Quando Deus dá um sonho, quando Deus dá um propósito, tem um projeto, Deus também traz os meios para qualificar essa pessoa. Olha para o teu irmão e diga assim, só não se preocupe com o método. Porque às vezes você quer um método, né? Vem cá, não dá para fazer uma escola com ar-condicionado e tal. Tem um cara que vai ensinar etiqueta, modo de comer. Não, foi lá no cárcere. Aula particular para quem? Para José. E lá no cárcere, José governava sobre eles e sobre todos. E houve um dia, escute isso, houve um dia que eles tiveram, cada um teve um sonho, eles estavam perturbados por causa do sonho. E aí então, José olhou para eles e disse, o que está acontecendo? Nós sonhamos e estamos aqui preocupados com os sonhos. Quais foram os sonhos? O copeiro disse, rapaz, eu sonhei com 3 caixas de uvas, o copo e tal. José disse, rapaz, isso aí significa o seguinte, meu irmão. Daqui a 3 dias, o Faraó vai te repor na tua antiga posição. Aí o copeiro ficou animado, né? Quem gosta de boa profecia? Uma profecia dessa aí, logo o copeiro disse, eu vou contar a minha também. Eu vou contar logo o meu sonho, porque já foi bênção para ele. Aí contou, rapaz, eu sonhei com 3 cestos. E o último cesto, assim, estava tantas iguarias e vinha as aves de rapina. Eu falei, rapaz, daqui a 3 dias, o Faraó vai mandar te degolar. Só que José disse para o copeiro, diga comigo assim, os sentidos proféticos discerne o tempo, a pessoa que vai ser a conexão para te levar ao teu destino. José disse ao copeiro o quê? Lembra-te de mim
Diga comigo assim: lembra-te de mim. Eu quero te dizer algo. Quando Deus coloca um propósito em tua vida, um sonho dentro de você, e você entende que você está no tempo exato para que Deus cumpra aquele propósito, Deus vai te enviar conexões. Diga para o seu irmão assim: o mundo se move por conexões. E não importa aonde você esteja, a conexão vai lá onde você estiver. José estava onde? Onde era que ele estava? O que foi que Deus fez? Levou a conexão a José lá no cárcere. Por quê? Porque o destino que Deus tinha para José era um destino de governo. José não nasceu para morrer na cisterna, ele nasceu para viver no palácio. Quantos creem nisso? Diga para o seu irmão assim: não se preocupe. Há uma conexão que Deus vai enviar para te levar para o destino que Ele tem para a sua vida. Quantos creem? Sabe de uma coisa? Aquele copeiro foi, na verdade, a conexão que Deus usou para projetar José e levá-lo para dentro do palácio. Então preste bem atenção. José passou pela escola da formação. Diga: José passou pela escola da formação. Amém? Quantos entendem isso? Quantos querem ouvir muito mais? Quantos querem ouvir muito mais? Amanhã, nesse mesmo horário, neste lugar, segue cenas. Aleluia.